Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Cybercultura do Projeto REC. Nessa seção a gente destaca filmes, séries, livros, quadrinhos, novelas, afinal de contas, tudo vai parar em debate nas redes. E hoje, Priscila, o que é que a gente vai destacar? Hoje a gente vai falar sobre um documentário chamado Guerras do Brasil.doc, na Netflix, que conta um pouquinho em cada episódio de diferentes conflitos, guerras mesmo, que tiveram aqui no Brasil ao longo da história. Na verdade, esse documentário, ele tem mais de 1 hora de duração e ele foi exibido na EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, né? E depois a Netflix adquiriu os direitos e aí dividiu como uma série. Então, são episódios de 26 minutos. Sim. E a gente começa ali, né? O primeiro episódio é contando as chamadas Guerras das Conquistas. Então, como é que se desdobra a ocupação do território, que ainda não é o Brasil, é uma terra ocupada por várias populações, milhares, né? De populações indígenas. E aí, depois, para virar o Brasil, então, é todo um processo, né, de invasão, de ocupação e de etnocídio, porque muitos desses povos desapareceram. Então, por exemplo, esse episódio, né, primeiro episódio, tem a participação de vários estudiosos do tema, mas com destaque para Ailton Krenak, que é um historiador e filósofo indígena, né, com vários livros. Inclusive, mais recentemente foi anunciado que ele está concorrendo a uma vaga na Academia Brasileira de Letras. É um documentário, gente, que cada episódio às vezes parece um pouco curto, mas a história, o jeito que eles contam, são histórias muito fortes. E é bem, bem realista, por assim dizer. É uma coisa que eu acho muito interessante destacar, é como eles falam, principalmente nesse primeiro episódio, de como a história deveria ser melhor contada nas escolas. Principalmente no ensino médio, para as pessoas, desde jovens, saberem o que foi que aconteceu no seu próprio país e como ele virou o que é hoje. A gente tem, na verdade, 2 legislações que estabelecem esse tipo de conteúdo, né, a inserção desse tipo de conteúdo no ensino brasileiro. Então, a gente tem a Lei 10.639/2003, que estabelece o ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira. Essa lei, mais tarde, ela ganhou um complemento, então ela se tornou a Lei 11.645, que ela estabelece também o ensino de História e Cultura indígenas, né? Porque quando a gente hoje fala, né, uma das coisas que a gente tem aprendido a partir dessas legislações, inclusive, é que quando a gente fala dos povos indígenas, a gente sempre tem que falar no plural, porque eles são muitos. E também, né, chamar a atenção para essa tentativa que foi feita historicamente de apagamento. Então, é como se os povos indígenas eles não existissem, né? Então, outro dia eu vi uma entrevista de uma liderança indígena que ele dizia o seguinte: vocês dizem que a gente não existe, mas as nossas terras são muito concretas para vocês, né? Exatamente. E o documentário, nesse episódio, nesse primeiro, destaca muito isso. É interessante porque você vê como esse domínio, essa colonização, tudo o que aconteceu, é uma história, do jeito que a gente, como é contado nas escolas, principalmente nas primeiras séries, no ensino básico e fundamental. No ensino básico, é algo assim muito fora da realidade. Isso. E a quantidade, né, de indígenas que morreram ali. Isso é contado por cima, o número é bem capaz de ser muito maior do que isso. Já no segundo episódio, né, temos a história de Palmares, que é outra história muito mal contada nas escolas. Pois é, e lembrar que Palmares está muito relacionada, né, com o tema que permeia aqui o REC hoje, que é a Revolta de Búzios. E Palmares é um dos primeiros movimentos, né, de combate à escravidão. Então, essa história de que não houve, né, que ainda muita gente pensa que não houve uma resistência, sim, houve resistência indígena e houve resistência negra contra a escravidão em vários movimentos. E Palmares é um dos movimentos pioneiros, né? Então, ele aconteceu ali no território do que hoje a gente pode dizer que é Pernambuco e Alagoas. Né? E, por exemplo, hoje a gente tem um sítio cultural sobre Palmares na Serra da Barriga, que é o território de Alagoas. Né? O aeroporto de Maceió se chama Zumbi dos Palmares. Né? Então a gente tem toda a história de resistência e Palmares existiu por quase um século. As pessoas pensam que é só durante o curto período da guerra. Né? Na verdade, vai ter toda a história da ocupação holandesa. Isso, de certa forma, desarticula o que é o principal negócio de Portugal. Né? Inclusive, tem a participação nesse episódio de Luiz Felipe de Alencastro. Ele é um historiador brasileiro que ensina na Sorbonne
E ele tem um trabalho muito interessante, um livro chamado O Trato dos Viventes. Nesse livro, Luiz Felipe de Alencastro, ele fala da chegada portuguesa no território da hoje Angola e parte do Congo antes da colonização do Brasil. Sim. E de como a mão de obra escrava ela vai ser central no modelo de economia português. Então ele chega a dizer no livro dele, eu nem sei se realmente a mão de obra escrava é usada para sustentar o comércio da cana-de-açúcar ou se já se pensa no modelo de negócio que justifique a venda de gente, porque é um negócio muito lucrativo. E que já está completamente estabelecido, principalmente por Portugal e pela Holanda. E depois outros estados e nações entram, como a França, a Inglaterra. Todo mundo está participando daquilo, né? E é um negócio muito lucrativo. Então, quando o Brasil é ocupado pelos holandeses, né, principalmente em Recife e Salvador, isso é totalmente viabilizado. E aí um momento que Portugal se volta contra Palmares. Exatamente, porque ele traz isso um pouquinho, ele comenta isso no documentário, eles trazem isso como um modelo pronto. Se a gente não pode fazer X coisa, a gente precisa apontar cana-de-açúcar aqui, os escravos automaticamente vêm junto. Porque é um modelo que eles criaram. Que eles já testaram. Que eles já testaram, funcionou e trouxeram na Madeira, depois em Angola, né? Eles vão testando. E essa ideia, né, de que você vai... E tudo que é construído, uma ideia que é construída em cima disso, a ideologia que é construída, né? Então, eles mostram isso. Como a ciência vai justificar a escravidão. Como a religião vai justificar a escravidão. Porque a escravidão sempre esteve presente na história da humanidade. Naquele momento, qual é a grande mudança? Você escolhe. Até então, um modelo que se tinha era alguém perdeu a guerra, vira escravo. Alguém foi capturado. Né? Ou alguém deve, alguém tinha dívida, algumas culturas prisioneiro de guerra. E ali, naquele momento, você estabelece uma região do globo, no caso, o que a gente chama hoje de África Negra ou África Subsaariana. Então, você diz que pessoas nascidas pessoas que estão em um determinado território e que têm um determinado fenótipo. Então, você associa a aparência. Então, se você tem pele escura, cabelo crespo, nariz achatado, né, um determinado traço na boca, né, a boca, os lábios mais cheios. Essas pessoas automaticamente elas são agora, e se elas estão naquele lugar. Porque, por exemplo, você tem outras regiões da África que as pessoas não foram escravizadas, não foram trazidas. Então, isso é muito interessante, assim, para a gente começar a refletir. Né? De como que foi você aconteceu. muda e você cria uma justificativa para aquilo. Então, para você vender alguém, você precisa desumanizar alguém. Você precisa transformar essa pessoa em mercadoria. Então, ela não é humana. Ela não é humana, ela é né? No caso, várias das teorias racialistas, elas vão dizer isso, né? Essa população, ela é sub-humana. Então, a alma dela, por exemplo, né? A gente pega documentos do período colonial, quando você vê, por exemplo, intenções de missa. A alma dessas pessoas vale menos do que das pessoas brancas, digamos assim. Essas pessoas, elas se criam irmandades negras porque essas pessoas não podem ser sepultadas em solo que se sepulta o corpo de gente branca, né? Então, tudo isso que vai sendo criado e a gente está aqui até hoje. As pessoas dizem assim, a biologia já acabou com essa história de raça. A biologia, mas o racismo, que é resultado dessas teorias racialistas todas, ela continua do ponto de vista social. Então, as pessoas continuam tendo sua aparência associada a vários marcadores negativos. Então, quando você fala coisas do tipo, fulano tem cara de vagabundo, vamos ver a quem você está associando essas pessoas, né? Então, é muito interessante, gente. Uma coisa que você falou bem aí é como o documentário consegue conta como é que surgiu isso, como é que todos esses estereótipos, esses marcadores foram criados para criar isso e como isso reflete hoje, no dia de hoje. São 26 minutos que realmente, assim, valem muito a pena. E, né, além desses 2 episódios, tem mais 3. Os nomes são, né, para vocês destacarem, para saber o que mais vocês podem encontrar lá. Que o terceiro é sobre a Guerra do Paraguai, o quarto sobre a Revolução de 1930 e o quinto que é sobre a Universidade do Crime, que é um retrato da falência do sistema prisional e o mapa do crime organizado, que também é muito interessante. E, gente, tudo intermeado com ilustrações, então fica bem dinâmico, né? Fica bem dinâmico, eles trazem muitos pontos interessantes. É muito didático, é muito didático. É bem didático. Então, a gente recomenda, tá? Porque é muito bom mesmo, até pra gente começar a fazer esse tipo de reflexão, né? Não dá para você ignorar este país
né, sem essa questão, se você discutir essa questão do racismo e suas consequências continuam se desdobrando ainda hoje. E mais uma coisa, a violência usada contra Palmares, né? Então, esses dois episódios mostram bem como indígenas, africanos e seus descendentes foram tratados na base da espada, da violência total, não é isso? Para tirar a liberdade. Então é isso, gente, aqui nos canais do Grupo à Tarde, sempre tem informação qualificada, fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.